O ano era 2121. A civilização humana fora quase completamente destruída pela contaminação causada pela guerra nuclear, e até o momento não conseguira se recuperar. A humanidade mal conseguia sobreviver naquele terreno deserto, lutando para construir assentamentos que garantissem sua própria segurança e prosperidade. Mesmo depois de se estabelecerem, os humanos não conseguiram recuperar seu status de governantes do planeta. Para as pessoas comuns, sair de seus assentamentos de forma imprudente era como entrar no inferno. O mundo havia sido completamente transformado pelo abuso da energia nuclear. Os insetos que antes eram facilmente esmagados pelos humanos, agora, com a influência radioativa, tornaram-se seus piores pesadelos, conhecidos popularmente como bestas nucleares. Nesse momento, o homem que estava sendo perseguido por um louva-a-Deus gigante acelera com sua moto e desvia do golpe, posicionando-se atrás da terrível criatura. Ele puxa uma espada cintilante que carregava nas costas e salta em direção ao monstro com uma velocidade fenomenal. Utilizando todo o ambiente para contra-atacar a fera, desferiu diversos golpes cortantes e precisos, eliminando completamente o grande inseto. Naquele mundo, a lei do mais forte e a sobrevivência do mais apto eram as únicas verdades. O homem retorna para sua moto como se nada tivesse acontecido, pois, para sobreviver ali, era preciso tornar-se mais forte e mais implacável do que aquelas criaturas. E os horrores daquele mundo iam muito além disso. O homem seguia em direção a uma casa de aparência antiga e abandonada. Parou por alguns instantes para checar o bilhete que trazia as informações do local, quando um carro surgiu de repente e estacionou próximo a ele. Outro homem saiu do carro. Os dois demonstravam grande interesse no que havia dentro daquela casa. Pelo bilhete que o rapaz da moto segurava, parecia tratar-se de uma casa de primas, o que o deixava muito animado. Ambos disseram, ao mesmo tempo, que o evento daquela noite era realmente motivo de expectativa. Percebendo a coincidência, encararam-se por um longo momento. Então o rapaz da moto deu um empurrão no homem do carro, pegou a roupa do homem mais velho e dirigiu-se à casa, caminhando lentamente até a porta. Ao chegar diante dela, a porta se abriu sozinha e o rapaz entrou confiante, até ser parado por pessoas que guardavam o local. A agente A afirmou nunca ter visto o rosto do jovem por ali e perguntou se ele estava no lugar certo. A agente B complementou que o rosto lhe era desconhecido e avisou que se ele desse mais um passo, não teriam escolha senão eliminá-lo ali mesmo. O rapaz colocou a mão no bolso e pediu que observassem com atenção. Tirou um item que deixou as agentes de queixo caído. A agente A sorriu e reconheceu que ele era um cliente S-VIP. O rapaz se virou e disse que estava ali para se divertir, pedindo que não estragassem seu humor. A agente B deu-lhe as boas-vindas ao Wasteland Eden e o direcionou a entrar. A agente A apertou um botão para abrir a porta e, curvando-se, as duas o convidaram a entrar e a se divertir. Ele adentrou um salão que, à primeira vista, parecia vazio, mas, ao abrir outra porta no corredor à frente, deparou-se com um local repleto de pessoas de alto nível. Aquele era o clube Wasteland Eden, que ganhara popularidade recentemente. Seus frequentadores eram senhores poderosos e membros da elite, interessados apenas em gastar dinheiro de maneira exagerada. O que atraía essas pessoas era o serviço especial oferecido ali. Uma moça caminhou até a parte principal do palco, saudou a todos e anunciou o início do leilão da noite. Continuou dizendo que apenas o dinheiro fala. Enquanto alguém tivesse recursos, o clube faria essa pessoa experimentar o prazer supremo. Com um olhar maléfico, avisou que o leilão começaria naquele instante, puxou uma cortina vermelha e revelou o que havia atrás dela. Gargalhando alto, convidou as pessoas a comprarem o que desejassem. A apresentadora perguntou à plateia o que achavam dos produtos. Peças da mais alta qualidade, escolhidas especialmente pela Câmara de Comércio Interna do clube. Prosseguiu dizendo que era possível escolher idade, aparência, qualidades e qualquer outro detalhe, garantindo aos clientes uma felicidade que só os deuses merecem. Instigava-os a gastarem sem contenção. O rapaz observava tudo e concluía que o tal serviço especial nada mais era do que um leilão ilegal de escravos. Quem pagasse mais ficaria com as pessoas leiloadas.
No mundo atual, em que a população sobrevivente já era escassa, esse tipo de prática constituía um crime gravíssimo. Por isso, essas transações eram mantidas em segredo. Mas o aspecto realmente aterrorizante do Clube Eden não terminava ali. De repente, alguém se aproximou do rapaz, perguntando se o prezado cliente estava ali sozinho. Era a gerente do local, uma linda mulher, que quis saber se o rapaz não havia gostado dos produtos em exibição. Ele respondeu que eram produtos de segunda classe e perguntou se ela não teria algo mais emocionante. A gerente se aproximou e comentou que o rapaz era realmente um cliente que entendia das coisas, acrescentando que, de fato, havia algo mais emocionante, mas que, para ter acesso a isso, ele precisaria se tornar um membro supremo. O rapaz ergueu o braço, mostrando novamente o item em seu pulso, e perguntou se aquilo seria o suficiente. A gerente o observou, chocada. Em seguida, virou-se rapidamente e pediu desculpas por não tê-lo reconhecido antes, solicitando que ele a acompanhasse. Assim, os dois seguiram em direção ao segundo andar do estabelecimento. A gerente abriu uma porta e disse para o rapaz entrar por ali. Ao adentrar a sala, ele viu que havia alguém em um quarto reservado. Era uma jovem chamada Xiao Mei, que dizia ter 18 anos. A gerente voltou-se para o rapaz e explicou que aquele era um item premium que haviam adquirido recentemente, perguntando o que ele achava. O rapaz sorriu e respondeu que não era nada mal. A gerente então se virou para sair da sala, dizendo para ele aproveitar o tempo e analisar o produto como desejasse. Após sua saída, o rapaz observou Xiaomei atentamente e murmurou que, finalmente, havia conseguido um ótimo resultado naquela noite. Xiaomei, que parecia animada, disse ao jovem mestre que, a partir de agora, iria acompanhá-lo. O rapaz se aproximou de Xiaomei e perguntou o que ela quis dizer com aquilo. Xiaomei o abraçou e disse que o mestre era muito malvado, pedindo para ele não fingir, pois já sabia o porquê ele estava ali. O rapaz respondeu que, é claro, e afirmou que, se fosse esse o caso, entendia bem o que ela queria dizer, acrescentando que aquilo parecia bem normal para ele. Xiaomei sorriu e disse que entendeu, pois parecia que o mestre não gostava de dar o primeiro passo. Então, ela trocou de lugar com o rapaz e perguntou se ele gostava de companheiras mais ousadas. Em seguida, disse que a gatinha iria se comportar bem, pois, se não se comportasse, o mestre poderia puni-la. O rapaz perguntou a Xiaomei se ela gostava disso, e ela respondeu que a gatinha simplesmente gostava muito do chicote do mestre. De repente, o rapaz empurrou Xiaomei, tirou um item de sua manga e disse para ela se preparar para segurar o chicote do mestre corretamente. Assim, o rapaz aproveitou o momento para dar uma lição em Xiaomei, que ficou confusa, perguntando por que o mestre havia agido daquela forma tão repentina. Ela continuou dizendo que, se ele a machucasse, ela não poderia atendê-lo corretamente. O rapaz respondeu que havia sido apenas um movimento diferente e questionou por que Xiaomei não queria mais continuar, pois ele ouvira dizer que a espécie dela tinha o corpo bastante rígido. Ele afirmou duvidar que ela fosse eliminada com apenas um movimento daqueles e finalizou chamando-a de Senhorita Fera. Xiaomei o encarou com um olhar sinistro e perguntou como ele sabia que ela era uma fera, questionando se ele seria um catador. Nesse momento, o rapaz revelou sua verdadeira identidade. Mostrou o item que segurava e perguntou qual seria o problema de um catador gastar seu dinheiro ali, já que agora era um membro de alto nível. O rapaz continuou dizendo que o disfarce de Xiaomei era muito bom, mas que animais não podiam se transformar completamente em humanos. Mesmo que a aparência fosse próxima, tanto o cheiro quanto a temperatura corporal revelavam a verdadeira identidade. Xiaomei tentou disfarçar novamente e disse que, como o jovem mestre era um cliente como qualquer outro, queria tratá-lo muito bem. Então, Xiaomei o abraçou e pediu para que ele não a machucasse, dizendo que apenas queria agradá-lo. No entanto, ela estava pronta para atacá-lo furtivamente, mas o jovem rapaz não perdeu tempo e lançou Xiaomei para longe. Ela usou suas garras para se segurar no chão, revelando sua verdadeira forma, que se assemelhava a um louva-a-Deus orquídea. Irritada, Xiaomei perguntou quem era aquele homem e por que o chicote dele podia quebrar seu disfarce. Ela pensou que ele parecia jovem e talvez fosse, no máximo, um catador novato, mas se perguntou como ele possuía uma arma tão estranha. O rapaz respondeu ser apenas um catador comum que havia aceitado uma missão,
e que agora precisava eliminar todas as presentes ali. Disse então para Xiao Mei se apressar e chamar suas companheiras, assim pouparia o tempo dele. Nesse momento, Xiao Mei soltou uma vocalização estridente. Ela pensava que não conseguia entender aquele catador e sabia que sozinha não teria chances contra ele, mas com todas juntas, a história seria diferente. De repente, alguém abriu a porta com um chute. Eram as 4 mulheres responsáveis pelo andamento do clube. A mulher que conduzia as mercadorias disse que achou que Xiao Mei tinha encontrado alguém difícil, mas viu que era apenas um pirralho. A gerente perguntou qual era o problema ali, e se aquele garoto era tão forte que Xiao Mei não conseguia lidar com ele. Por fim, perguntou se Xiao Mei queria que suas irmãs ajudassem. Xiao Mei alertou suas irmãs de que aquele homem era um catador e pediu para que não ficassem tão confiantes. A agente A revelou sua verdadeira forma e disse que, se ele era um catador, armas de fogo não funcionariam contra ele. Portanto, iriam direto ao assunto. Ela comentou que outros catadores que tentaram causar problemas ali anteriormente não foram páreos para elas. A agente B afirmou que aquele pirralho estava sozinho, parecia inexperiente e nem valia a pena dividir entre elas. A agente das mercadorias disse para acabarem logo com aquilo, pois ainda havia uma grande festa esperando por elas do lado de fora. A gerente concordou, dizendo que, se unissem, nem mesmo um catador de alto nível teria chances contra elas. Então, as 4 partiram em alta velocidade em direção ao rapaz, todas usando seus ataques mais poderosos. No entanto, o rapaz manteve-se imóvel, com uma postura confiante no centro do quarto. Ele apenas disse que, se elas viessem todas ao mesmo tempo, estariam fazendo um favor a ele. Nesse momento, o rapaz pega um pergaminho dourado e o ativa rapidamente, colocando-o sobre seu chicote mágico. O chicote do rapaz fica completamente energizado depois disso, e assim ele lança um ataque direto, acertando todas as feras ao mesmo tempo. Xiao Mei pergunta se o rapaz pode usar habilidades sobrenaturais e se ele seria um meta-humano. Ela continua dizendo que estava confiante demais, sendo então derrotada por aquele rapaz misterioso. O rapaz se vira e diz que não usou habilidades sobrenaturais, mas sim uma ferramenta. Ele também comenta que, mesmo tendo gastado uma boa quantia naquele talismã de relâmpago, só por ter eliminado 5 bestas humanoides já valeu muito a pena. Nesse momento, outro cliente surge na porta do quarto e se assusta ao ver que as responsáveis pelo clube eram bestas humanoides. Assim, ele sai correndo, avisando a todos que as bestas humanoides iriam atacar os humanos, formando uma grande comoção no salão do clube. De acordo com as informações, 5 bestas humanas estavam escondidas ali. Além de capturarem garotas humanas solitárias para serviços impróprios, elas devoravam secretamente alguns homens que vinham a esse lugar. As bestas humanoides haviam evoluído além das bestas nucleares, adquirindo formas humanoides, e sua inteligência se igualava à dos humanos. Por isso, bestas nucleares com consciência eram extremamente perigosas para a humanidade. Desta vez, o rapaz conseguiu capturar todas elas, e assim foi revelado o nome de nosso protagonista, Liu Xing, o catador. Ele havia ido até aquele lugar porque recebeu uma missão para eliminar as bestas humanoides que se escondiam ali. Liu Xing se abaixa e pega uma pedra brilhante do chão. Além da recompensa da missão, os 5 núcleos que ele obteve ali eram um prêmio ainda mais valioso. Liu Xing explica que os catadores são uma profissão especial nesse mundo. Quando aceitam um trabalho, recebem uma recompensa por isso. Os catadores são geridos diretamente pela Guilda dos Catadores e são responsáveis por resolver vários problemas. O motivo de conseguirem tais feitos é que a grande maioria dos catadores são meta-humanos, pessoas que despertaram habilidades devido à exposição à radiação. Assim como os animais infectados se transformam em bestas nucleares ou humanoides, alguns humanos também recebem um dom. Não apenas seus corpos melhoram, mas também despertam habilidades sobrenaturais, tornando-se conhecidos popularmente como meta-humanos. Embora Liu Xing seja um meta-humano, o poder que ele utilizava vinha de ferramentas especiais. Além disso, o poder dele parecia ser incomum. Liu Xing era órfão e, para sobreviver, foi forçado a se juntar a certas organizações apenas para conseguir comida. Porém, ser maltratado e passar fome era sua rotina diária,
até que conheceu a salvadora de seu destino, Fa Xiaoyu, a capitã da equipe de catadores. A partir desse encontro, as rodas do destino começaram a girar. Ao descobrir que Liu Xing possuía o físico de um meta-humano, a capitã o deixou entrar para a equipe que havia fundado, chamada Leopardos Gêmeos. Desde então, Liu Xing tinha como objetivo sobreviver a esse apocalipse e fazer tudo o que pudesse para se tornar o catador mais forte. Liu Xing seguia em direção à cidade-estado Jin. Ele continuava explicando que, depois de muito esforço, conseguiu avançar para o nível médio da classe C. Contudo, comparado às classes A ou S, que possuíam habilidades e equipamentos de alto nível, ele se sentia muito atrasado. Mesmo assim, encontrou uma maneira de se tornar mais forte. Conseguia derrotar bestas humanoides de uma só vez graças a armas que não pertenciam a este mundo. A origem dessas armas estava relacionada à estranha habilidade meta-humana de Liu Xing. Após andar um pouco pela cidade, Liu Xing estaciona ao lado de um prédio, abre o cadeado que fechava o local e entra. Parecia ser seu lugar de descanso. Rapidamente, ele se joga em um sofá, dizendo estar exausto e que iria dormir um pouco. Liu Xing possuía a habilidade de projetar sua alma em outros mundos, e essa era a capacidade que despertara como meta-humano. Nesse momento, ele se via em um mundo completamente diferente, sombrio e de cores estranhamente escuras. Esse mundo, completamente distinto do de Liu Xing, era chamado de domínio de cultivo demoníaco, repleto de demônios, monstros e fantasmas. Era um mundo muito hostil, tão perigoso quanto a atual Terra, mas nele era possível praticar o cultivo imortal. Nesse instante, uma pequena figura humanoide surge em meio às chamas diante de Liu Xing. Era uma garotinha animada, feliz ao ver que seu mestre finalmente havia acordado. Liu Xing, agora com uma aparência um pouco diferente, diz que terminou a missão do outro mundo e mostra que coletou muitos materiais, o suficiente para ativar várias funções do templo. Enquanto Liu Xing seguia em direção ao templo que havia mencionado, ele pensava sobre o dia em que estava dormindo em um terreno árido e deserto, e ao abrir os olhos, encontrou-se em um lugar completamente diferente. Desde então, toda vez que viajava para aquele mundo, ainda achava tudo aquilo incrível. Então, ele decide voltar um pouco no tempo e nos contar como foi aquele dia inesquecível. Liu Xing se lembrava de que, naquela ocasião, havia adormecido normalmente em sua casa. Ao abrir os olhos, viu-se cercado por um mundo completamente diferente e se perguntou onde estava. Olhando ao redor, ele tremia de medo com as coisas que via. No começo, pensou que estivesse sonhando, mas o cheiro repugnante daquele lugar era tão real que se tornou insuportável. Tentou correr pelo local, mas continuava vendo as mesmas cenas aterrorizantes. Nesse momento, percebeu que sua pulseira de catador havia vindo junto com ele. E, surpreendentemente, ela também funcionava naquele outro mundo. Com ela, Liu Xing conseguia escanear as criaturas daquele lugar. No entanto, a coisa mais absurda daquele mundo logo apareceu diante de seus olhos. Antigos edifícios flutuantes, árvores estranhas e um cenário que lembrava bastante os contos antigos de cultivadores imortais. Mas, comparado ao que era descrito nos livros, aquele mundo parecia muito mais sinistro. Enquanto Liu Xing tentava entender em que tipo de mundo havia caído, foi acometido por uma dor de cabeça intensa. Essa dor foi como um gatilho. Lembranças do dono original daquele corpo e sua conexão com aquele mundo começaram a surgir em sua mente. A energia espiritual daquele lugar havia sido esgotada e substituída por uma energia maligna, capaz de levar qualquer pessoa à loucura. Vários monstros e demônios, estimulados por essa energia sombria, absorviam humanos por onde passavam, deixando um rastro de destruição. Os cultivadores que permaneciam nesse mundo para manter seu poder praticavam métodos de cultivo ainda mais horripilantes. O proprietário original do corpo que Liu Xing agora ocupava era um discípulo da seita Faisheng. Assim como outros discípulos, sua única utilidade era cavar tesouros. Pessoas vulneráveis, incapazes de resistir aos cultivadores mais fortes. O mestre da seita Faisheng aparentava ser justo e protetor da terra, mas, na verdade, via seus discípulos como gado, usados como combustível para sua ascensão à imortalidade. Inicialmente,
o dono original do corpo e outros cultivadores tiveram suas almas roubadas para alimentar o cultivo do mestre. Esse ato cruel, de roubar as almas dos discípulos, era chamado de conceder uma bênção. Além disso, alguns discípulos com um pouco de talento eram usados no refinamento de pílulas. Assim, muitos foram sacrificados. Todo aquele discurso de que o mestre salvaria o mundo e protegeria a todos era apenas uma desculpa para encobrir seus atos vis. O protagonista percebeu que esse era o verdadeiro cultivo daquele mundo. Porém, uma nova e terrível dor de cabeça o acometeu, e mais memórias foram transferidas para ele. A lembrança seguinte era do avô do antigo dono daquele corpo, contando a história do cultivo nos tempos antigos. O velho dizia que, antigamente, os cultivadores eram comuns naquele mundo. Ao olhar ao redor, viam-se especialistas poderosos, que ninguém seria capaz de derrotar. O cultivo era tão glorioso que até mesmo os demônios se renderam e se aliaram ao caminho correto. Diversos deuses demoníacos se uniram voluntariamente à seita suprema Tiandi, treinando por anos. Mas o velho contava que esses tempos de glória não duraram muito. A energia espiritual se esgotou e a energia maligna transbordou, fazendo o céu rachar e a terra se abrir. Uma terrível catástrofe aconteceu. Os cultivadores foram derrotados um após o outro, devido à inversão dos canais de energia. Alguns especialistas foram forçados a entrar em hibernação para sobreviver, e o mestre da seita não teve escolha a não ser usar uma técnica secreta proibida que protegeu o núcleo da seita da destruição causada pela calamidade celestial. Após anos enterrado, ele precisava de um destinado para reaparecer e reativar a raiz espiritual da seita, salvando seus discípulos. No entanto, com a expansão da energia maligna, a seita não pôde mais ser revivida. Livros sagrados e técnicas antigas foram quase extintos, e assim surgiram diversos cultivadores nunca antes vistos. Um bando de cultivadores demoníacos que usavam energia maligna. Esses cultivadores, que antes seguiam o caminho justo, acabaram retornando ao caminho do mal. O velho dizia que sua família descendia da seita Tiandi, e que, se o antigo dono algum dia despertasse o poder da seita, deveria fazer suas técnicas brilharem novamente e impedir que os cultivadores demoníacos continuassem a corromper o mundo. O protagonista se lembra de que o dono original tinha todo o conhecimento de seus ancestrais, mas nunca encontrou a entrada da seita e acabou sendo capturado por demônios. Foi então que Liu Xing tomou posse de seu corpo. O velho avô havia deixado um item e indicado a localização das ruínas da seita Tiandi. Com a pulseira de jade, o jovem conseguiria abrir a entrada da seita. Liu Xing percorreu todas as áreas indicadas pelas informações que possuía até encontrar um poço sinistro. Com alguma dificuldade, conseguiu descer. Enquanto passava, os espíritos malignos dos antigos discípulos da seita despertaram e tentaram impedi-lo de prosseguir. Mesmo assim, com muito esforço, Liu Xing avançou. Ao chegar a uma zona mais ampla do túnel, diversas mãos surgiram da escuridão. Liu Xing ficou aterrorizado ao ver aquilo. Uma criatura estranha, envolta por inúmeros pergaminhos e usando uma coroa, apareceu diante dele. Liu Xing tentava pensar no que fazer para se proteger, e então, num movimento repentino, ergueu a mão com a pulseira de jade. Assim, desencadeou o poder contido nela. A criatura começou a ser consumida pela energia da pulseira, transformando-se completamente até restarem apenas 7 cabeças flamejantes flutuando no ar. De repente, elas formaram um círculo, girando freneticamente no céu, e um grande portal surgiu diante dele. O protagonista percebeu que aquela criatura era, na verdade, o guardião do portão da antiga seita. Assim, ele decidiu seguir em frente, usando o bracelete como chave. E assim, Liu Xing se lançou no portal e o atravessou lentamente. Nesse momento, aquela criatura anterior se desfez e começou a se transformar. Em posição de lótus, diversas mãos começaram a se formar, e aquele pequeno soldado tornou-se uma imensa estátua, formando um portão que passou a proteger a entrada pela qual o protagonista atravessara. Enquanto isso, do outro lado do portal, Liu Xing se deparou com uma imensa construção antiga. Ele pensou que, mesmo tendo lido em alguns livros sobre algo semelhante,
ver aquelas coisas diante de seus próprios olhos o deixava profundamente impressionado. Nesse instante, o bracelete começou a vibrar intensamente em seu pulso, e uma luz forte emanou dele, formando algo no céu. Uma silhueta humanoide começou a surgir. Aquela pequena figura ergueu a mão em direção a Liu Xing, e um poder extraordinário envolveu o corpo do jovem. A pequena figura aproximou-se e disse estar feliz por ver que o patriarca havia retornado e que o clã Tian ainda estava vivo. Em seguida, apresentou-se como Xiao Xian. Liu Xing ficou confuso com aquela aparição repentina e perguntou o que seria aquela figura. Então, perguntou também por que Xiao Xian o chamava de patriarca. Xiao Xian respondeu que o jovem patriarca provavelmente não sabia o que havia acontecido há alguns anos e começou a explicar. Disse que aquele local era o núcleo do templo da seita Tianji, selado desde a era do cultivo imortal, e que ela, Xiao Xian, era o espírito da grande formação protetora do clã. Um fragmento de sua alma havia sido selado no bracelete de jade prateado, enquanto sua alma principal fora selada junto com os discípulos do Vale do Refinamento Imortal. Com a chegada de Liu Xing, o fragmento de alma fora liberado. Na era de ouro do cultivo imortal, o patriarca da seita Tianji criou um método de cultivo duplo entre humanos e demônios, permitindo que os demônios benevolentes seguissem o caminho justo, assim como os imortais. Xiao Xian contou também que, ao final daquela era, a energia demoníaca espalhou-se por toda parte, fazendo com que diversos cultivadores e bestas demoníacas sucumbissem e perdessem o controle ao entrarem em contato com tal energia. A sobrevivência dos mortais estava por um fio, e até mesmo cultivadores comuns perderam a capacidade de resistir. Naquele momento crítico, tudo dependia do patriarca. Segundo as informações de Xiao Xian, o patriarca possuía apenas 2 técnicas capazes de alterar aquela situação. Um gigantesco bodhisattva, com diversas mãos, formava-se atrás dele, permitindo-lhe desferir ataques poderosos e consecutivos para conter o caos. A primeira técnica utilizada foi a luz do caminho justo, que aniquilou a maior parte dos demônios. A segunda foi uma técnica terrível que combatia o mal com o próprio mal, eliminando os resquícios demoníacos. O patriarca ordenou que os 5 grandes demônios obedecessem às suas ordens e arrastassem todos os demais de volta ao inferno. Com apenas 2 técnicas, o patriarca praticamente eliminou toda a primeira onda de demônios invasores. Contudo, por mais poderoso que fosse, não conseguiu resistir ao número avassalador de inimigos. Cultivadores e bestas corrompidos pela energia maligna vinham em ondas incessantes, tornando impossível derrotá-los todos. Sem outra opção, o patriarca decidiu selar sua última esperança, o Vale do Refinamento Imortal. Ele utilizou toda a sua energia vital para ativar a formação de selamento da seita, fazendo com que o templo fosse ocultado no subsolo, preservando as almas dos discípulos adormecidas em seu interior. Embora tenha sido uma decisão forçada, o patriarca acreditava ter deixado uma pequena chance de sobrevivência para o seu amado clã. O ancestral do corpo original encontrava-se em uma missão enquanto tudo isso ocorria. Ao retornar à seita, tudo o que recebeu foi o decreto de perdão emitido pelo patriarca. Esse ancestral, que herdou o bracelete de jade, era descendente direto do patriarca. Voltando ao presente, Liu Xing compreendia que, por ter despertado Xiao Xian, naturalmente tornara-se o novo patriarca do clã. Seu próximo objetivo era reunir energia espiritual suficiente para reviver o clã, de modo que o Vale do Refinamento Imortal pudesse funcionar corretamente. Assim, ele poderia iniciar o caminho do cultivo duplo entre imortais e demônios, aumentando seu poder. Contudo, reunir energia espiritual naquele lugar era praticamente impossível. A reação da pulseira coletora de energia levou Liu Xing a uma ideia inusitada. Ele pensou que, já que encontrar as ruínas da seita graças à pulseira de jade, capaz de detectar energia nuclear, poderia talvez coletar essa energia do mundo pós-apocalíptico e trazê-la para aquele local. Acreditava que isso forneceria a energia necessária para o renascimento do clã, utilizando os núcleos de bestas nucleares que conseguia coletar por lá como fonte. Enquanto refletia sobre uma forma de realizar tal feito, Xiao Xian interrompeu seus pensamentos, perguntando se ele estava bem.
Liu Xing respondeu que não era nada, apenas cansaço, pois fazia muito tempo que não dormia. Pediu então que Xiao Xian encontrasse um lugar onde pudesse descansar um pouco. Ela respondeu que conhecia um local adequado e pediu para que ele a seguisse. Algum tempo depois, Liu Xing deitou-se e pediu que Xiao Xian o protegesse enquanto dormisse. Ela apenas confirmou que o faria, e então ele fechou os olhos. Pensou que, desde que chegara àquele mundo, estivera tenso, mas agora, em um lugar seguro, finalmente conseguia relaxar e adormecer. Assim, Liu Xing retornou ao seu mundo original, ainda portando o bracelete de Jade. Ele entendeu que podia viajar entre os dois mundos durante o sono e que os objetos que segurava nas mãos podiam acompanhá-lo na travessia. O protagonista animou-se ao perceber que, se a pulseira coletora o acompanhava, então, ao segurar os núcleos das bestas nucleares, poderia levá-los consigo para o outro mundo com facilidade. Algum tempo depois, de volta ao mundo imortal, Liu Xing entregava os núcleos que havia coletado para Xiao Xian e perguntava como poderia usá-los. Xiao Xian ficou impressionada com a energia espiritual condensada naquele pequeno núcleo, e o protagonista então teve a confirmação de que aqueles núcleos eram, de fato, fontes de energia espiritual, que poderiam ser usadas naquele mundo. Xiao Xian explicou que com essa quantidade de energia espiritual seria suficiente para ativar o artefato mais importante do clã, o Caldeirão do Renascimento. Alguns minutos depois, Liu Xing chegou ao Salão do Renascimento. Xiao Xian estava invocando o caldeirão usando a energia espiritual que o protagonista trouxe com os núcleos. Enquanto o enorme caldeirão surgia no meio do salão, Xiao Xian explicou que, embora ele tenha sido selado por 1000 anos, precisava apenas de energia espiritual para ser reativado. Naquela época, o patriarca havia selado as almas dos discípulos nas velas eternas do Salão do Renascimento. Assim, depois que o caldeirão forjasse novos corpos para os discípulos, suas almas poderiam entrar neles e ser revividas. Xiao Xian continuou dizendo que os discípulos possuíam habilidades excepcionais e que, com a ajuda deles, reviver o clã sob a liderança do jovem mestre seria apenas uma questão de tempo. Animado com a ideia, o protagonista pediu para que Xiao Xian ativasse o caldeirão imediatamente. Xiao Xian respondeu que faria isso na hora e que a energia presente já era suficiente para gerar um corpo físico. Ela então jogou os núcleos dentro do caldeirão e explicou que dependeria do destino do jovem mestre decidir qual discípulo seria revivido. O protagonista percebeu que era como abrir uma caixa misteriosa e pensou que, se fosse dessa forma, poderia trazer muito mais núcleos para criar dezenas de corpos físicos de uma vez. Xiao Xian disse que havia algo que precisava avisar ao jovem mestre primeiro. Alguns instantes depois, uma intensa onda de energia surgiu do caldeirão. Xiao Xian gritou, avisando que o corpo físico do discípulo estava quase completo. Aquela energia intensa se dirigiu a Liu Xing, e Xiao Xian pediu para que ele tivesse cuidado. Liu Xing percebeu que um grande pássaro de fogo havia se aproximado rapidamente, e então, com o braço que segurava o bracelete de Jade, agarrou o pássaro flamejante. Nesse momento, o pássaro começou a tomar outra forma. Do fogo intenso, surgiram longos cabelos negros e um corpo com aparência humana envolto em faixas com escrituras antigas. Foi então revelado que uma mulher havia surgido daquele pássaro. Irritada, ela perguntou quem era o protagonista e como ele não tinha medo do verdadeiro fogo que a envolvia. Ao perceber que ele possuía o bracelete de Jade, Xiao Xian interveio e perguntou o que a mulher esperava para saudar o jovem mestre. Liu Xing, confiante, deu as boas-vindas à garota, mas ela se afastou desconfiada, pensando que isso não era possível, já que o mestre anterior havia usado toda a sua energia vital e sua alma se despedaçado. Ela se perguntou como aquele garoto conseguiu usar a pulseira de Jade e ativar o caldeirão do renascimento. Decidiu então investigar mais e não ser descuidada, considerando a possibilidade de ele ser a reencarnação de seu mestre. A mulher perguntou por que havia sido despertada, e Liu Xing respondeu que a despertou para ajudar a reviver a seita e restaurar sua antiga glória. A mulher sorriu e disse que, se fosse por algo tão entediante, não tinha interesse em participar. Xiao Xian, irritada com a postura arrogante da mulher,
agarrou sua cabeça e perguntou como ela ousava desrespeitar o jovem mestre. Revoltada, a mulher mandou tudo para o inferno e disse que era estranho voltar à vida. Após sobreviver à era do cultivo, não deixaria ninguém controlá-la. Ela saltou em direção a Liu Xing, afirmando que decidiria seu próprio destino. Nesse momento, correntes surgiram do bracelete de jade e capturaram a mulher. Xiao Xian explicou que se tratava do feitiço de dominação de almas Yin-Yang do antigo líder e perguntou quando o jovem mestre havia aprendido aquilo. Liu Xing sorriu e respondeu que apenas já sabia. Ele percebeu que, ao entrar no Salão do Renascimento, a pulseira de jade começou a vibrar com a ressonância e pôde ver inúmeras almas seladas, todas conectadas à pulseira por correntes de ferro. Xiao Xian explicou que as almas seladas pertenciam a uma técnica secreta de cultivo demoníaco e que apenas as almas de monstros, demônios ou espíritos podiam ser seladas. Por isso, os discípulos selados na época eram todos demônios ou monstros, e alguns eram até senhores demoníacos que governavam regiões. Naquele tempo, a única pessoa que eles temiam era o patriarca, então o jovem mestre deveria ser cauteloso. Liu Xing, refletindo sobre essas informações, concluiu que o que os líderes temiam era a pulseira de jade, pois ela podia prender e ressoar com as almas deles. No momento em que o pássaro surgiu do caldeirão, Liu Xing viu uma das almas acorrentadas sair de uma das velas eternas e ser transferida para o corpo físico, entendendo o significado das correntes e como usá-las. Ele disse a Xiao Xian que apenas levantou a pulseira de jade e acidentalmente ativou aquele feitiço amaldiçoado. Xiao Xian ficou impressionada com suas habilidades e pediu que a mulher se apressasse e dissesse seu nome ao jovem mestre. A mulher, agora rendida, disse que seu nome era Huoya e que era um espírito de fogo criado com o verdadeiro fogo Samadhi para forjar artefatos. Huoya explicou que, após 100 anos de cultivo, adquiriu forma humana e foi aceita como discípula pelo líder anterior por acaso. Xiao Xian debochou dela, dizendo que Huoya era apenas um espírito cultivado e ainda se achava toda poderosa. O protagonista alertou que, se Huoya fosse desperdiçar aquele corpo físico, seria melhor selá-lo novamente e recuperar os núcleos. Huoya negou a proposta e disse que costumava ser um espírito imortal de alta qualidade usado para alquimia, construção de talismãs e forja de artefatos, conhecido como artefato imortal de ferro. Com uma expressão mais chorosa, ela disse que o chicote da verdade, os talismãs do relâmpago e a grande espada da supressão celestial foram selados com ela, e implorou ao jovem líder que os aceitasse. Xiao Xian perguntou se aquilo era tudo o que Huoya tinha a oferecer, pois não era suficiente. O protagonista suspirou, refletindo que isso mostrava que eles não eram destinados a ficar juntos, e que era hora de dizer adeus. Huoya pediu ao líder que não ficasse zangado, e disse que, com energia espiritual suficiente, poderia forjar pílulas, talismãs e mais artefatos, e que os outros discípulos também poderiam usá-los. Xiao Xian perguntou se isso era verdade, e Huoya garantiu que sim, afirmando que criaria um artefato para o mestre. Liu Xing então decidiu dar uma chance a Huoya. Algum tempo depois, o protagonista voltou, abriu as portas do Salão do Renascimento e entregou um saco cheio de núcleos para Huoya, perguntando se aquela energia espiritual seria suficiente. Huoya fica impressionada e diz que o líder é realmente muito incrível por ter conseguido tantos tesouros repletos de energia espiritual. Utilizando todos os núcleos, Huoya usa seu fogo primordial e comenta que finalmente tem a chance de refinar tesouros novamente. Então, decide fazer isso imediatamente, concentrando-se no refinamento e emanando o fogo primordial de seu corpo. Huoya faz um movimento com as mãos e ativa a técnica de refinamento de tesouros. Em seguida, bate as mãos, finalizando a técnica. De sua palma começa a se formar um tesouro, e ela diz que, com esses núcleos, só pode refinar itens aleatórios. Dessa vez, o tesouro que Huoya formou foi um talismã celestial do Falcão das Sombras. Vendo aquele talismã, o protagonista acredita que, ao utilizá-lo, poderá ativar alguma habilidade divina relacionada a pássaros. Ele não acha tão ruim,
mas considera o item de nível mediano. Então, pergunta o que precisa fazer para conseguir tesouros de melhor qualidade. Huoya responde que, para aprimorar o tesouro, é necessário acrescentar mais energia espiritual. Assim, ela ativa sua técnica de refinamento na potência máxima e, dessa vez, consegue refinar uma semente. Liu Xing observa a semente atentamente e pergunta de que tipo de planta ela poderia ser. Xiao Xian responde que a semente parece familiar e se assemelha muito ao fruto de uma planta que ela já comeu. Ela acredita que essa planta se chama videira celestial do ciclo eterno. Seus frutos maduros são deliciosos, mas, nesse momento, o protagonista e Xiao Xian percebem que há algo errado com Huoya. Ela diz que não come nada há 2 dias e que seu poder ainda não se recuperou totalmente, além de o refinamento de tesouros consumir muita energia espiritual. Liu Xing pega Huoya no colo e diz para ela não se preocupar, pois ele irá cuidar disso. Algum tempo depois, Xiao Xian diz a Liu Xing para não se preocupar, pois, se Huoya descansar um pouco, irá se recuperar. No entanto, Liu Xing comenta que precisam cuidar da questão da fome primeiro. Ele pensa que já tentou trazer comida do outro mundo para aquele, mas sem sucesso. Xiao Xian observa que possuem muitos núcleos de cristal, mas, se não resolverem o problema da alimentação, não poderão reviver mais companheiros. Nesse momento, Liu Xing tem uma ideia e acredita que, com mais discípulos, esse problema poderá ser resolvido. Xiao Xian diz não entender muito bem como isso seria possível, mas garante que, se o mestre acredita nisso, ela o obedecerá sem hesitar. Voltando ao salão do renascimento, Liu Xing e Xiao Xian se espantam ao ver que o caldeirão tremia mais do que antes. Xiao Xian acredita que 2 discípulos estão sendo revividos ao mesmo tempo. De repente, 2 enormes dragões surgem do caldeirão. Eles pareciam estar brigando entre si, o que faz o protagonista ativar rapidamente a habilidade de Yin Yang, acorrentando os 2 dragões. Liu Xing pede que parem imediatamente, e então os 2 assumem forma humana, embora ainda discutissem. De repente, Huoya surge pela porta em alta velocidade, reclamando da barulheira que não a deixava dormir. Ao perceber quem estava causando o tumulto, ela fica feliz em vê-las. Liu Xing e Xiao Xian perguntam quem seriam aquelas 2. Sorrindo, Huoya responde que são as famosas irmãs do clã Longtu. A mais velha se chama Kang Mingxia e a mais nova, Kang Liuli. Não clã, elas eram como água e fogo, completamente opostas. Huoya termina dizendo que não acredita que 2 rivais reviveram juntas e sugere que briguem para ver quem vencerá. As 2 irmãs gritam, mandando Huoya se calar. Xiao Xian intervém, pedindo que as 2 parem de fazer barulho e agradeçam ao mestre por tê-las revivido. Ao ouvir isso, as irmãs ficam paralisadas ao ver que seu líder estava diante delas novamente. Liu Li coloca a mão sobre Liu Xing e diz conseguir sentir a energia espiritual forte do líder dentro do jovem mestre, mas comenta que também percebeu que ele ainda não treinou nem cultivou nenhuma técnica. Ela então se oferece para ajudá-lo nesse quesito, afirmando ser especialista na arte do cultivo duplo. Nesse momento, Mingxia interrompe a irmã e manda que ela se afaste, dizendo que o mestre não precisa ser ensinado. Continua afirmando que, antes de entrar para o clã, era a guerreira número 1 do clã do Rei das Trevas e dominava todas as técnicas secretas. Por isso, acredita que o líder deve ser instruído por ela. Com o rosto corado, Mingxia gagueja ao acrescentar que também conhece o cultivo duplo. Huoya surge novamente, dizendo que, se as 2 brigarem mais uma vez, quem vencer poderá ensinar o mestre. As irmãs, irritadas, mandam-na se calar outra vez. Enquanto isso, o protagonista começa a se irritar. Ele diz que o mais importante agora é resolver o problema da alimentação e afirma que quem souber como fazer a semente dar frutos poderá ajudá-lo a cultivá-la. Mingxia reconhece rapidamente a semente da videira celestial e explica que se trata de uma joia rara e difícil de encontrar. Ela afirma que essa árvore deve ser plantada em solo amaldiçoado, repleto de energia demoníaca, e que, utilizando técnicas para absorver a essência do solo, será possível fazê-la germinar. Liu Li complementa dizendo que isso não é tudo, pois, uma vez que a planta brotar, precisará de uma grande quantidade de energia espiritual para crescer,
e, ao mesmo tempo, a energia demoníaca e espiritual devem coexistir. Por esse motivo, a planta é tão rara. Ela acrescenta que dizem que comer seus frutos não apenas aumenta o poder, mas também concede habilidades divinas. O protagonista reflete sobre tudo o que aprendeu sobre a planta e acredita que ela só poderá ser cultivada na região amaldiçoada. No entanto, de acordo com as memórias do dono original do corpo, essa região está cheia de espíritos amaldiçoados. Assim, ele tenta pensar em uma forma de chegar até lá. Em seguida, sai para coletar mais núcleos e pede a Xiao Xian que coloque as discípulas para descansar. Liu Xing deseja garantir que todos retornem em segurança após a coleta do solo amaldiçoado. Contudo, enquanto se preparava para dormir, uma silhueta surge próxima ao seu local de descanso. Nesse momento, Liu Xing desperta em outro mundo. Ele havia recebido uma mensagem de sua capitã. Ao abri-la, percebe que ela estava irritada por ele não ter respondido e o convoca para um encontro, dizendo ter algo que acredita que Liu Xing poderá gostar. Algumas horas mais tarde, no prédio da Guilda dos Catadores, Liu Xing estava prestes a abrir a porta e pensava se havia acontecido algo de errado. Ao abri-la, diversas caixas, latas e outros tipos de lixo começaram a cair sobre ele. Liu Xing entrou desesperado, procurando por sua capitã, e então se deparou com ela sentada no sofá, cercada por toda aquela bagunça. A capitã, chamada Fan Xiaoyu, perguntou por que Liu Xing estava ali. O protagonista, sem graça, respondeu que fora a própria capitã Fan quem o havia chamado, dizendo que tinha algo para lhe entregar. A capitã pareceu um pouco esquecida sobre o que poderia ser. Tentou se lembrar e, após alguns segundos, finalmente recordou. Fan Xiaoyu explicou que recentemente havia assumido uma grande encomenda, mas, como estava sempre ocupada, decidiu repassar a missão para Liu Xing, pois seria uma rara oportunidade para ele ganhar experiência. A capitã abraçou Liu Xing e disse para ele não se preocupar, pois as missões de 2 estrelas tinham ótimas recompensas. Quando ele concluísse, dividiriam as recompensas em 70% e 30%. O protagonista agradeceu à capitã pela confiança e cuidado, mas perguntou se não seria muito cedo para ele assumir uma missão de 2 estrelas. A capitã respondeu que estava tudo bem, já que Liu Xing fazia parte do time de catadores de classe S mais forte, o time de Fan Xiaoyu. Por isso, ela acreditava que ele não seria tão ruim. Além disso, Liu Xing era o único membro da equipe, e se ele não fosse sozinho, ninguém mais iria. Liu Xing comentou que, por esse motivo, precisava atualizar seus equipamentos. A capitã concordou, dizendo que era uma boa ideia, e o incentivou a fazer isso imediatamente. Liu Xing então se aproximou e perguntou se ela poderia doar algum fundo para ajudá-lo. A capitã parou para pensar por um instante e respondeu que não tinha nenhum disponível. Além disso, explicou que sua habilidade meta-humana consistia em possuir um físico sobre-humano, de modo que nunca precisou comprar equipamentos. Se não fosse por isso, ela o ajudaria. Liu Xing comentou que ouvira dizer que os melhores caçadores da guilda recebiam uma pensão mensal muito alta e perguntou se, por não precisar comprar equipamentos para si, a capitã poderia comprar para ele. Fan Xiaoyu suspirou fundo e disse que Liu Xing ainda era muito ingênuo, pois, mesmo que ela não comprasse equipamentos na vida real, os equipamentos em jogos eram muito caros. Como todo mês ela precisava adquirir novos jogos, o dinheiro que recebia não seria suficiente para ajudá-lo. A capitã finalizou dizendo que, além disso, estava prestes a sair uma nova atualização do jogo que ela mais gostava, e só o novo console que teria de comprar já era muito caro. Liu Xing pensou naquele momento que quase havia esquecido o quanto sua capitã era viciada em jogos e o quanto seus gastos eram altos. Observando aquela mulher apaixonada pelos próprios jogos, ele concluiu que ela estava literalmente queimando seu dinheiro e, por isso, não podia depender dela. Assim, decidiu que precisava encontrar outra forma de conseguir recursos. Mesmo sem dinheiro para melhorar seus equipamentos, Liu Xing jamais recusava uma missão de sua capitã. Não era apenas porque as recompensas eram altas, e ele também podia recolher os núcleos, mas principalmente porque devia sua vida a ela. Quando criança, Liu Xing perdera os pais por conta da escassez de alimento e teve uma vida difícil, sobrevivendo ao comer sobras que encontrava por aí. Até que um dia foi capturado pela Organização dos Catadores, Praga da Ferrugem,
que o mantinha como lacaio. No exato momento em que eles lutavam contra o clã Arco-Íris Quebrado, Liu Xing foi capturado pelo lado vencedor e transformado em uma criança-soldado. Contudo, os catadores eram atacados constantemente por bestas nucleares, e por ser pequeno, Liu Xing era frequentemente ignorado por elas. Desde então, sobreviveu graças ao próprio corpo jovem e resistente. Ele acreditava que teria uma vida difícil para sempre, até o dia em que enfrentou uma debandada de feras nucleares pela primeira vez. Esse evento, conhecido por seu frenesi coletivo de feras, tinha causa desconhecida e eliminava a maioria das pessoas envolvidas. No meio daquele caos, o pequeno Liu Xing acreditou que seria derrotado, até que a salvadora de seu destino apareceu, a Capitã Fan. Apesar de tê-lo salvado, Fan Xiaoyu estava furiosa por ter perdido a classificação noturna em seu jogo favorito por causa daquela debandada. A capitã pediu para que o garoto permanecesse ali, pois cuidaria daquelas criaturas rapidamente. Ela canalizou sua técnica de strike de ouro e, com apenas um golpe, derrotou todas as feras à sua frente. A Capitã Fan, viciada em jogos, venceu aquela intensa debandada com uma técnica aparentemente ridícula, completando uma missão de 8 estrelas e salvando a vida de Liu Xing no processo. Naquele momento, ela perguntou se o menino queria ir com ela, e desde então o acolheu. Ao descobrir que o protagonista possuía um físico meta-humano, aceitou-o em sua equipe. Liu Xing se sentia como uma estrela cadente que havia caído no mundo de Fan Xiaoyu e se tornado o único membro de sua equipe. Voltando ao tempo presente, o protagonista se aproximava do local indicado para iniciar sua missão de 2 estrelas. Ao chegar, foi recebido por algumas pessoas, e o Dr. Shu logo se aproximou, apresentando-se como o responsável pelo Instituto Nuclear Best Home. Ele perguntou como deveria chamá-lo, e Liu Xing se apresentou. Então, o doutor o convidou para conversar dentro do prédio. Alguns minutos depois, o doutor pediu que Liu Xing se sentasse. Uma garota lhe ofereceu um pouco de chá, mas ele apenas pediu para que o doutor fosse direto ao ponto e explicasse os detalhes da missão. O Dr. Shu contou que o Instituto Best Home era uma instituição de caridade e, nos últimos 5 anos desde sua fundação, havia acolhido e resgatado centenas de animais humanoides. Assim, o instituto se tornara um lar acolhedor para eles. O doutor explicou que os humanos viam os animais humanoides como algo perigoso, mas ele acreditava que isso era apenas preconceito. Aqueles que desejavam se integrar à sociedade humana apenas queriam um lugar seguro para viver. Além de acolher essas criaturas, o Instituto também realizava pesquisas para remover os genes de besta, permitindo que os humanoides se tornassem completamente humanos. No entanto, quando o Instituto estava em sua melhor fase, um grande problema surgiu. O doutor finalmente revelou que uma besta parecia não ter gostado do lugar e, por isso, precisavam de um catador para derrubá-la. Nesse momento, um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. O Dr. Shu ficou completamente assustado, pois já sabia o que aquele som representava. Liu Xing correu para fora para ver o que estava acontecendo, enquanto o doutor apenas pediu que ele tomasse cuidado. Do lado de fora, os guardas já haviam aberto fogo contra a criatura à frente deles. Liu Xing chegou no exato momento em que viu uma imensa besta-cobra parada ali. Ele ficou impressionado. Aquela besta era muito maior do que a média, e provavelmente aquela missão não era de 2 estrelas. Naquele instante, Liu Xing concluiu que sua capitã o havia enganado mais uma vez. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Contamos com o seu apoio. Até a próxima!